Fala, integrador, tudo bem? Aqui é o Pedro Vasconcelos e hoje eu vou te apresentar as 3 maiores oportunidades do setor solar. Eu vou falar tudo isso numa linguagem que você entenda, sem enrolação, e mesmo que você esteja começando hoje nesse mercado, você vai conseguir compreender o que eu tenho para te dizer hoje. Além disso, como eu havia te prometido antes, hoje eu também vou te dar um presente. Ao final dessa apresentação, você vai poder baixar o kit emergencial do integrador solar de primeira viagem. É um material que vai te ajudar nas tuas vendas de sistemas fotovoltaicos e responder as 40 principais perguntas que todo integrador precisa saber de cor. Mas por enquanto, fica aqui comigo que tem muita coisa boa para você aprender hoje. Antes de continuar, eu queria agradecer a sua participação e o seu apoio nesse evento. Estou respondendo a todos os comentários e e-mails diariamente e fico muito feliz com a tua participação. Foram milhares de mensagens trocadas em todos os nossos meios de comunicação e se por acaso até esse momento você ainda não deixou a sua pergunta ou fez algum comentário, eu te peço, não sai daqui hoje sem antes ter feito isso, combinado? Deixa eu te pedir outra coisa também. Pega aí teu celular agora e tira uma foto ou um print aqui dessa tela e publica lá nos teus stories do Instagram, marca o @instituto.solar e coloca também a nossa hashtag Conexol. Bora botar todo mundo aí pra frente, vamos mostrar que a gente é uma comunidade solar ativa e que com ou sem quarentena a gente vai permanecer falando muito de energia solar. Sem mais delongas, papel e caneta na mão e vamos direto à primeira grande oportunidade do setor solar para 2020. As vendas por meio da internet vão aumentar. Melhor dizendo, elas já aumentaram. É bem provável que no fundo você até já saiba disso, mas nunca soube exatamente o que fazer com essa informação. Entre 2019 e 2020, os principais canais de vendas utilizados pelos integradores brasileiros tiveram uma queda muito grande, enquanto os canais de venda pela internet tiveram um bom aumento. Ou seja, diminuiu o número de vendas de equipamentos por parte de representantes comerciais, vendedores internos, toda a turma que já está acostumada a vender, enquanto os marketplaces na internet começaram a ganhar um bom destaque. Tá bom, Pedro, mas eu ainda não entendi exatamente o que é que eu posso fazer com essa informação. Deixa eu te dar um exemplo que vai ficar muito mais fácil de tu entender. Você aí na tua cidade, você usa iFood ou então qualquer outro aplicativo similar? Os restaurantes que tu frequenta, eles já estão utilizando o iFood? O iFood é um dos maiores símbolos quando o assunto é vender pela internet, porque ele revolucionou o faturamento das lojas. Hoje tem várias empresas nascendo apenas para vender comida pela internet e não vai me impressionar de forma alguma se um dia desses acontecer a mesma coisa com energia solar. Tu sabe em quanto as vendas por iFood aumentaram o faturamento das lojas? Em média, de 30% a 40% no aumento do faturamento. Algumas empresas elas já chegam a vender até mais pelo iFood do que pelas próprias lojas. E outras já passaram a fechar suas lojas físicas porque já não estava mais valendo a pena e hoje estão focando só na internet. Mas calma que eu não estou dizendo que é para você fazer a mesma coisa. A única coisa que eu quero aqui nesse momento é que tu enxergue o potencial que a internet tem. A crise do coronavírus ela veio para nos ensinar uma coisa que é o seguinte: se tu não usar a internet daqui para frente, você simplesmente vai ficar para trás. Sabe quais foram as empresas que fecharam primeiro por conta da crise? Justamente aquelas que não tinham presença alguma no meio digital. Isso serve aí no mínimo de alerta para você. Na minha opinião, a tua empresa praticamente tu já tem a obrigação de começar em um formato digital. Você precisa de uma estrutura mínima de site institucional, aquisição de leads, prospectos, canal de comunicação com toda essa turma, e-mail, WhatsApp, rede social, tudo que tu puder utilizar ao teu favor.
Sabe quando o consumidor passa a confiar realmente em você? Quando ele vê que você tem presença na internet, você colocou a sua cara a tapa para todo mundo ver, ele vai olhar há quanto tempo a tua empresa existe, se outros consumidores estão falando bem ou mal de você e por aí vai. O boca a boca ele é muito bom, mas sozinho ele já não é mais suficiente. Mesmo depois do cliente receber uma indicação de um amigo, o consumidor ele vai te pesquisar na internet e se você não estiver lá, para ele você simplesmente não existe. Mas Pedro, eu não sei nem por onde começar. Aguenta a ansiedade aí que mais tarde eu vou te falar da nossa comunidade solar. Tem gente muito melhor do que eu para falar desse assunto aí com você e com certeza eles poderão te ajudar. Vamos agora para a segunda grande oportunidade do setor solar para os próximos anos. Aluguel de energia solar passa a ser realidade e um outro atrativo para investidores. Esse assunto tem dado o que falar e é de longe um dos que mais geram dúvidas. É tanto que foi um dos assuntos que nós tratamos lá no Fala Integrador com a Bárbara Rubim pouco tempo atrás e eu também vou disponibilizar esse material para você. Se por acaso você não entrou lá no nosso canal do Telegram, corre lá que eu vou compartilhar esse material todo na íntegra, mas é só com quem estiver por lá, combinado? Em algum lugar dessa página tem um botãozinho para você entrar no nosso canal e eu espero muito te ver por lá. Eu preciso muito da tua atenção nesse momento para que você não tenha mais dúvidas daqui para frente. Tem basicamente duas formas e dois personagens que podem faturar alto com o aluguel de energia solar. O primeiro é o próprio integrador. A forma com a qual ele pode faturar com aluguel, você já sabe. Ao invés dele vender kits para o cliente final, ele simplesmente aluga esse material. O mais comum é que o integrador ele repasse para o consumidor apenas o valor do serviço já lá no ato da instalação. Aí você me pergunta, e Pedro, os equipamentos, os módulos, inversores, toda a estrutura metálica, como que fica tudo isso? Todos estes ficam como propriedade do integrador. O cliente final ele é apenas o locatário, enquanto o integrador é quem aluga todo o material. Daí é preciso um contrato estipulando o valor fixo para o aluguel de todos esses equipamentos e também o tempo em que esse negócio vai durar. Dessa forma, todo mês o integrador vai receber os seus proventos de aluguel dos seus equipamentos. Em alguns anos vai depender muito aí do tempo de payback que foi estipulado. O integrador ele terá o kit todo pago e tudo que ele receber dali para frente vai ser lucro. Se ou então quando houver uma quebra de contrato, ele também poderá utilizar esses mesmos equipamentos para alugar para um novo cliente. É isso, Pedro? Muito simples, muito bom, tudo simples assim? É simples assim, porém, como tudo na vida, a gente precisa analisar os dois lados. Os pontos mais importantes que eu vejo aqui no aluguel de equipamentos é que ele quebra a barreira de entrada do consumidor final devido ao preço inicial. Então, comprar energia solar não é igual comprar uma quentinha no restaurante. Está mais parecido com a compra de um carro, a compra de uma casa, e isso não é uma coisa que o cliente faz assim, de uma hora para outra. E ele precisa ali de um tempo e muitas vezes essa barreira inicial ela é muito grande. Quando tu diminui os custos, o atrativo para ele é muito maior. Aí ele vai ter muito mais liberdade e flexibilidade na hora da compra. Já o ponto mais difícil, mais complicado aqui para o integrador em relação aos aluguéis, né, é que ele vai precisar de um capital de giro um pouco mais alto. E como nós sabemos, a grande maioria dos integradores no Brasil, eles são de porte pequeno ou médio e teriam muita dificuldade de juntar, reunir todo esse capital de giro à medida que esses aluguéis fossem aumentando. Só que, na minha opinião, é justamente aí onde mora a grande oportunidade. Desde muito jovem, já no início da minha adolescência, o meu sonho sempre foi ser empresário. Eu lembro que um dia eu sentei na calçada da minha casa com um amigo meu de escola e a gente começou a planejar a abertura da nossa primeira empresa. Nós iríamos ali abrir uma lanchonete aqui no bairro, num pequeno ponto comercial, perto mesmo de casa, e naquele dia a gente levantou todos os custos da empresa, o aluguel, o material de trabalho, a força de trabalho, e o melhor de tudo isso, né, que não ia ter custo com o pessoal, porque a gente estava disposto a trabalhar para nós mesmos, lógico, de graça, por um determinado tempo. E eu acredito que você, como integrador, muitas vezes também tende a fazer isso. Só que mesmo sem esse custo, que é um grande custo, a gente percebeu que não tinha
como o projeto ia adiante. A gente calculou de uma forma assim bem grosseira e eu diria que até imatura o capital de giro necessário para abrir aquele negócio. E no final me dei conta que não teria condições nem de começar. Primeiro, eu era praticamente uma criança, sem dinheiro algum no bolso. E segundo, apesar de ser um poupador nato, eu não tinha o dinheiro do capital de giro, muito menos o meu amigo que nem poupava nada. Mas aí você deve estar pensando, será que o Pedro desistiu nessa história aí? De jeito nenhum. Eu tentei pensar qual que era o maior custo e como que eu poderia encontrar uma saída para esse problema. Eu percebi que o vilão de toda essa história aí no capital de giro e no investimento inicial era o aluguel. E eu comecei a me perguntar como que eu poderia passar esse custo para uma outra pessoa. E por incrível que pareça, eu encontrei a solução e ela era mais simples do que eu imaginava. A melhor forma de passar esse custo para alguém era vender esses lanches dentro de alguma empresa sem precisar alugar espaço algum. Assim eu usava a energia deles, o espaço deles e só fazia receber aquele meu dinheirinho ali todo dia. Na época, minha mãe ela dava aula numa escola e foi lá onde eu abri a minha primeira empresa sem custo algum. Moral da história: como terceirizar os custos do aluguel? A resposta foi muito simples nesse meu caso. Eu coloquei a responsabilidade na mão de um cliente final. Deixa eu te explicar melhor. Existe uma outra forma de vender energia solar que talvez ainda não passou pela sua cabeça. É justamente a segunda forma e o segundo personagem que eu te falei antes. Recentemente, um amigo meu, ele usou toda a economia que ele havia feito durante 18 anos para comprar uma casa e ganhar dinheiro com o aluguel dela. É uma casa relativamente simples, em um bairro também humilde, e o custo dela foi de aproximadamente R$130 mil. Todo mês ele recebe aproximadamente R$700 de aluguel dessa casa e mais uma tonelada de dor de cabeça dos inquilinos dele. Essa é a realidade de muitos investidores à moda antiga. Eles compram imóveis por um custo relativamente alto, alugam por pouco dinheiro e são cheios de problemas. O ponto onde eu quero chegar aqui é que tem muito investidor por aí atrás de boa rentabilidade de negócios, apenas esperando você apresentar para eles. E para mim a energia solar é o novo aluguel de equipamentos e imóveis, é o novo aluguel de imóveis. Apresente para o teu consumidor, aquele cara que tem o perfil de investidor, não apenas um sistema fotovoltaico para economizar energia na casa, no comércio. Apresenta para ele a oportunidade de também ganhar dinheiro com o aluguel de energia solar por meio de todo esse processo que eu estou te apresentando. Lembra daquele meu amigo? Ele poderia estar ganhando aí mais ou menos R$700 todo mês, tendo investido a metade do que ele pagou na casa, ou menos, eu acredito, na verdade, só com equipamentos e só com um sistema fotovoltaico. Ao convencer um investidor a fazer isso, todo mundo sai ganhando e você ainda terá um cliente que vai sair divulgando o teu negócio para todo mundo. No momento eu estou com um projeto em andamento de aluguel de energia solar e todo esse processo está sendo registrado em vídeo. Tudo isso também será disponibilizado para os membros da comunidade solar. Dito isso, vamos à terceira grande oportunidade do setor solar para os próximos anos. A conta de energia elétrica dos consumidores brasileiros vai aumentar. Eu sei que você estava esperando uma grande novidade nessa terceira oportunidade, mas é essa velha notícia que será a nossa terceira oportunidade. Muitos governadores de vários estados do Brasil anunciaram que iriam zerar as contas de energia da população de baixa renda recentemente, ou pelo menos iria subsidiar alguma parte, alguma coisa aí durante esse período de pandemia. Apesar disso ser uma ótima notícia para aquelas pessoas que realmente precisam, ela é uma péssima notícia para a grande população. Simplesmente pelo fato de que não existe almoço grátis, ou seja, alguém no final das contas vai pagar tudo isso, e eu imagino até que você já imagine quem seja, né? Mas não é somente por causa dessa pandemia que a conta vai aumentar. Todo ano a conta aumenta e geralmente ela
é descaradamente maior acima da inflação. E dessa vez a pandemia só foi a gota d'água para tudo isso. As distribuidoras já vinham falando na necessidade de financiamentos para cobrir as dívidas e todos os problemas do setor elétrico. E no momento em que eu estou gravando essa apresentação aqui para você, tem uma medida provisória em discussão que possibilitou a tomada de novos financiamentos por parte das distribuidoras. Esse financiamento está recebendo um nome de conta Covid e, na minha visão, tem potencial de ser tão prejudicial quanto o vírus, só que no sentido energético. Entre os itens que serão cobertos estão taxa de uso de rede, pagamento da tarifa de Itaipu, cotas de conta de desenvolvimento energético, as chamadas CDS, os custos que cobrem os subsídios de descontos tarifários, exposição involuntária das distribuidoras, encargos contabilizados na conta de compensação de variação de valores de itens da parcela A, que é a CVA, o encargo de energia de reserva, o ER, e os reajustes que foram postergados nas últimas semanas aí por 90 dias e que entram em vigor apenas em julho. Esse modelo ele é muito parecido com o que houve lá em 2014, 2015, na última crise do setor elétrico. Que no final de tudo, a conta ela foi repassada para o consumidor final e teve que pagar em média aí 6% ao ano a mais na sua conta de energia. Enfim, eu acho que você já entendeu onde que essa história vai dar, Agora a pergunta que não quer calar é: onde está a oportunidade no meio de tudo isso que eu estou falando? Primeiro, o aumento da conta significa aumento de interesse por parte dos consumidores em produzir a sua própria energia elétrica, o que leva a um aumento dos seus orçamentos e, consequentemente, a um aumento nas suas vendas. Pronto, Pedro, muito simples, bora todo mundo trabalhar com energia solar, vamos chegar agora no mercado e vai todo mundo ficar rico com energia solar. Quem dera que fosse tão simples assim, Com toda essa reviravolta do mercado mundial e nacional, nada mais será o mesmo quando encerrarmos esse isolamento social. E uma coisa eu afirmo sem medo nenhum de ser feliz: só vai sobreviver quem estiver preparado. Falei um pouco sobre isso lá na primeira transmissão desse evento, quando nós batemos o raio-x do setor solar. Os outros colegas que passaram por aqui também deram vários insights, várias dicas sobre isso, e se sua ficha ela ainda não caiu, ela precisa cair ainda hoje, certo? Vai existir um mundo antes e um mundo depois do coronavírus. Uma economia antes e uma economia depois. E só vai sobreviver quem realmente estiver adaptado à nova realidade. Isso é totalmente natural de toda crise e não será de forma alguma diferente nessa em que estamos vivendo. Por isso, se você quer sair na frente e não morrer na praia nos seus primeiros anos como integrador solar, eu elenquei aqui 2 pontos que você precisa, mais do que nunca, investir nesse exato momento. O primeiro, eu nem preciso falar muito dele, que é sobre a sua formação, a sua especialização continuada como profissional. Aproveite esse momento para estudar, faça treinamento com seus parceiros, nunca pare de se especializar. Todo dia tem alguma coisa nova no mercado e você precisa estar sempre atento ao que está acontecendo. Se aprofunde nas normas, amadureça e melhore seus discursos e estratégias de venda, até porque esse geralmente é o maior gargalo dos integradores atualmente. Crie um bom relacionamento com seus fornecedores, aproxime-se deles, comece a buscar parceria com os outros agentes do mercado, enfim, faça cursos diversos, aprenda como fazer uma análise de viabilidade econômica, financeira para os seus clientes. O que você não pode fazer nesse momento é ficar parado de forma alguma, senão as chances são de você ficar para trás. Um tempo atrás, eu conheci um integrador que foi basicamente um dos precursores da energia solar no Brasil. Esse cara ele teve que abrir a mata com unhas e dentes para começar num setor praticamente nunca explorado. Trabalhou muito para posicionar a sua empresa, teve que formar sua equipe, gastando aí muito dinheiro para trazer profissional de fora do estado, de todo o Brasil e até do mundo para formar a sua equipe e dar treinamento.
mas no final de toda essa história, ele acabou falindo. O cara tinha tudo para dar certo, mas no final ele acabou falindo. O cara tinha tudo para dar certo, mas sabe qual foi o erro que ele cometeu? Achou que já sabia tudo, que já conhecia todo mundo e que estava dominado o mercado. Parou de se especializar, de fazer novas parcerias, parou de buscar inovação e deu no que deu. A moral da história aqui é que ele descansou, veio a concorrência e engoliu ele. Eu sei que isso é uma história triste e eu não quero que ela de forma alguma venha a acontecer com você. Eu não vou citar nomes por questão de ética, mas eu aposto que você já viu essa história também acontecer com alguém aí perto de você. Eu imagino que sua vida já seja muito corrida e talvez nem tenha tanto tempo de estudar assim, mas eu te garanto que é melhor você usar nem que seja meia hora por dia para isso do que nada. Se tem uma coisa que vale muito a pena e muito mais do que dinheiro hoje, é a informação. E se você não ficar esperto, pode acabar que nem esse profissional que eu falei. O segundo ponto que eu tenho para te falar hoje é sobre o seu modelo de negócio. Eu fico impressionado com a quantidade de integradores que não sabem nem o que é isso que eu estou falando. Eu entendo que a maioria dos integradores são engenheiros, eletrotécnicos, profissionais aí que têm uma especialização mais técnica e, inclusive, eu até acredito que você que está me assistindo agora deva ter esse perfil. Se não tiver, eu vou apostar que você seja aquele empreendedor raiz, aquele cara que viu uma oportunidade no setor de energia solar e decidiu investir em tudo isso. E se isso por acaso for o teu perfil, eu quero te dizer que você está no lugar certo e no momento certo. Você precisa ficar do lado de toda essa gente boa que está aqui no Conensol para a gente seguir se desenvolvendo. Mas o fato é que a maioria dos profissionais com background técnico, eles não conhecem quase nada de negócios, de gerenciamento e de desenvolvimento de uma empresa. E o modelo de negócio é o melhor gabarito para o bom funcionamento de uma empresa. É com um modelo de negócio bem estruturado que você será capaz de conhecer os seus principais diferenciais como integrador. Você vai conhecer seus concorrentes, identificar e prospectar os seus principais parceiros, estruturar uma estratégia de marketing, vendas e faturamento para a sua empresa e por aí vai. É tanta coisa que nem se eu quisesse muito eu conseguiria falar aqui. Eu teria que gravar um vídeo aí de várias horas e eu acredito que você não teria tanto tempo sobrando assim para isso. Então é por isso que eu quero agora resumir para ti bem rápido tudo que nós vimos até aqui. Eu te falei das 3 grandes oportunidades do setor solar para os próximos anos. A primeira é que as vendas na internet elas passam a ser realidade no Brasil e você precisa estar muito atento a isso. E aqui eu te dou um conselho: não seja o último a se adaptar. Comece ontem, porque a maior fatia do mercado é de quem chega primeiro. A segunda é que os modelos de aluguel vão ter grande destaque de agora em diante. E você pode fazer isso como integrador ou vender essa oportunidade para clientes finais com perfil de investidor. A terceira é que a conta de energia dos consumidores irá aumentar e você precisa de uma boa estratégia de negócio para aproveitar essa oportunidade. E para aproveitar tudo isso, você precisa investir em pelo menos 2 coisas: em conhecimento, em um modelo de negócio sólido. Se você seguir essa receita certinha, eu aposto que vai sair na frente da grande maioria e poder realizar o seu sonho de se tornar um empreendedor bem-sucedido com energia solar. A energia solar, sem dúvidas, ela pode te dar um retorno financeiro bem maior do que atualmente você tem. E é uma das poucas áreas que está indo contra essa onda de crise, desemprego e instabilidade. Mas muito mais importante do que isso é a liberdade e a satisfação em empreender num setor limpo e renovável. Um setor que contribui para a saúde do planeta e que ainda te ajuda a deixar um legado para a sociedade. Agora é o seguinte, uma vez eu ouvi uma frase que ficou marcada para mim até hoje: se você quiser ir muito rápido, vá sozinho, mas se quiser ir mais longe, vá bem acompanhado. E é com base nessa frase que eu quero te apresentar a comunidade do empreendedor solar.
Esse é um projeto muito audacioso que eu e minha equipe estamos lançando aqui no Conensol. É um projeto que tem como objetivo fomentar o mercado de energia solar brasileiro de uma forma nunca antes vista. Sabe como a gente lembra daqueles jogadores de futebol que competiram lá na final do Penta em 2002? Uma equipe brilhante com Ronaldo, Ronaldinho, Cafu, Rivaldo, Roberto Carlos, Kaká, toda aquela galera show. Foi uma Copa inesquecível porque reuniu o time certo na época certa. E é assim que eu acredito que o time da comunidade solar será lembrado daqui a alguns anos. As pessoas certas, reunidas no momento certo e que vão fazer a real diferença no mercado de energia solar brasileiro. Mas o que é a tal dessa comunidade solar, Pedro? Eu vou tentar resumir para você da forma mais simples possível. É uma comunidade onde eu vou reunir a nata dos empreendedores, integradores, projetistas e distribuidores e todos os principais personagens e players da energia solar brasileira. Lá você poderá aprender ou se aprofundar em detalhes tudo o que foi falado nesse evento por mim e por todos os convidados do Conensol. Os temas-chave para você se aprofundar lá vão ser negócios em energia solar, estratégias de venda, marketing digital para integradores, estudo de caso de instalação de sistemas fotovoltaicos, análise do consumidor, do perfil do consumidor de sistemas fotovoltaicos, viabilidade econômica e, é claro, além de tudo isso que eu falei aqui, a gente não pode de forma alguma deixar de abordar os temas mais técnicos, né, como instalações, dimensionamento e componentes dos projetos fotovoltaicos, NR10, NR35, NBR5410, softwares de simulação, kits fotovoltaicos, solicitação de acesso à rede. Aí uma outra coisa que não pode faltar, sem dúvidas alguma, é uma pitadinha de regulação de modo especial, a resolução 482 e o módulo 3 do ProDist. Resumindo, é um pacote completo com todos os principais assuntos da energia solar. Todo esse conteúdo organizado por mim e pela minha equipe para que você aprenda somente o que realmente importa. Agora, você deve estar se perguntando quem vai ministrar esse material e essa, na minha visão, eu diria que é a melhor parte. Todo esse material será ministrado por empreendedores, engenheiros, profissionais que estão diariamente no campo de batalha, vivenciando na prática os desafios de se empreender no setor solar. A maioria desses mestres você já viu passando aqui nas redes sociais do Instituto Solar e também aqui no Conensol. Então, já sabe que só tem fera nesse time. Eu sei que teoria é muito bom, mas nada como aprender na prática aquilo que essa turma toda tem para nos ensinar. Tudo isso que eu falei vai ficar organizado em mini cursos de vídeo e arquivos em PDFs e demais arquivos para download. Cada um ministrado por um profissional que realmente domina aquele assunto. Você poderá acessar tudo isso online, no dia e horário que quiser, por um período de 1 ano, podendo renovar sempre com mais 1 ano o seu acesso. Com todo esse material que eu falei e tanta gente boa envolvida, eu acredito que você já deve estar se perguntando quanto que isso vai custar e talvez ache que vai custar até mais do que o valor de um carro, né? Com tanta gente boa aqui envolvida. O engraçado é que se a gente juntasse o valor de cada curso ou então cada palestra que os embaixadores da comunidade solar costumam cobrar, nós poderíamos facilmente comprar uma Mercedes ou até uma Range Rover. Mas fica tranquilo aí, porque você não vai precisar comprar carro nenhum para participar desse time não, tranquilo? Por enquanto, o que eu posso te garantir é que isso também não irá custar o preço de uma capinha de celular. E para você que quer se tornar um integrador de sucesso, será necessário muito investimento. Não necessariamente só o financeiro, e sim do seu tempo, da sua dedicação e a sua profissionalização. Mas sabe o que realmente faz uma boa comunidade? São os membros dela. E se você quiser, poderá disputar uma vaga nessa equipe. No dia 2 de maio, nós abriremos as vagas para essa comunidade e se eu fosse você, gravaria essa data aí no seu calendário. Porque é o seguinte, as vagas para entrar na comunidade, elas são limitadas. E se você já me conhece de outros eventos, sabe que eu estou falando realmente a verdade aqui. E que isso não é de forma alguma conversa para boi dormir.
O fato é que eu acredito que quantidade geralmente não se dá muito bem com qualidade. E nós queremos somente os melhores nesse time. Quando eu digo melhor, eu não quero dizer que você precisa ser o bambambam da energia solar, não. O que eu quero dizer é que nós queremos aquelas pessoas mais motivadas, mais sérias e que também estejam compromissadas com o crescimento do setor solar. O que, consequentemente, também levará ao seu crescimento pessoal, ao seu crescimento profissional e o do seu negócio. E é justamente por isso que as inscrições ficarão no ar por pouco tempo. E eu aconselho, o conselho que eu te dou aqui é ficar atento aos meus e-mails e todas as minhas mensagens no dia 2 de maio e não perde isso por nada. Tudo isso que eu te adiantei aqui foi só a pontinha do iceberg. Eu vou ter que parar por aqui, senão a gente vai muito longe com essa conversa, certo? Mas fica tranquilo aí que todos os detalhes da comunidade solar eu vou te dar no dia 2, combinado? Hoje, o que eu quero mesmo é te agradecer por ter chegado até aqui comigo ao final do Condensol. Muitíssimo obrigado pela sua participação nesse evento. Eu espero que de alguma forma tudo isso tenha contribuído para o teu crescimento profissional. Se você tem alguma pergunta, algum comentário a fazer, não esquece de deixar aqui embaixo que a gente está respondendo tudo, tá bom? Então, não esquece também de entrar lá no nosso canal do Telegram e nem de baixar o kit emergencial do integrador fotovoltaico que vai estar disponível aqui em algum lugar dessa tela. Para mim, foi um grande prazer organizar esse evento para você. O Condensol vai ficando por aqui, mas a nossa missão ela continua. E sem dúvidas, a nossa comunidade ela será algo que irá marcar o setor solar. Tenho certeza que nossa comunidade vai marcar a história desse mercado fotovoltaico de alguma forma e eu espero muito te ver fazendo parte dela. Um grande abraço, se cuida e eu te vejo logo mais no dia 2.